Bem, muito boa tarde, bem-vindos ao ciclo de webinars SNS para além da Covid-19. Esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares da Ordem dos Médicos com o apoio da Astelas. E hoje, na sequência também do que viemos a discutir nas últimas 2 semanas, vamos discutir precisamente qual é que é o impacto da Covid-19 na prestação de cuidados de saúde e como é que vamos desenvolver a resposta para além da Covid-19. Este é um tema que está na ordem do dia. Já no fim de semana, o Ministério da Saúde emitiu também um despacho para dar algumas orientações, mas está longe de existir aqui um plano estruturado de retoma da Covid-19, particularmente numa área tão específica como a área cirúrgica, em que pelo menos os dados que temos disponíveis durante o mês de abril, tivemos uma redução da atividade cirúrgica que poderá rondar mais de 75% dessa atividade. E daí que, tendo um número que já sabemos no mês de março, cerca de 20 mil doentes que viram as suas cirurgias adiadas, em abril certamente teremos cerca de 40 mil ou mais de 40 mil doentes com cirurgias adiadas ou não realizadas. Como é que será possível que o Serviço Nacional de Saúde consiga responder a esta necessidade de retomar a prestação de cuidados, mas também de fazer frente às cirurgias que acabaram por não ser realizadas neste mês e meio de combate à epidemia por parte do Serviço Nacional de Saúde. Eu não me queria antecipar naturalmente à discussão, teremos aqui 3 oradores que certamente darão um contributo muito válido para esta discussão, mas passava desde já a palavra ao Alexandre Valente Lourenço, parceiro da organização destes webinars, para fazer também uma introdução e a apresentação dos nossos convidados. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado, Alexandre Lourenço, pela tua apresentação e por mantermos esta colaboração que tem sido importante nesta área de contactar colegas médicos e pôr em debate os problemas que surgem para além do Covid. Hoje teremos 3 convidados, cirurgiões gerais, porque estamos a falar dos problemas inerentes à cirurgia em si. Mas tenho que fazer uma ressalva, isto não é um problema só da cirurgia geral, é também um problema que interessa a todas as especialidades cirúrgicas e muitas delas que ocupam o bloco operatório de uma forma permanente e que durante todos estes anos temos tido vários problemas ligados a esperas cirúrgicas, muitas vezes muito prolongadas em várias áreas e várias especialidades e muitas vezes não diretamente relacionadas com a falta dos cirurgiões em si, mas também com a falta de anestesiologistas que nós temos para dotar todo o SNS. Por isso, num SNS com dificuldades para cumprir tempos de espera para cirurgias de vários tipos, colocou-se-nos agora o problema da pandemia. E o que hoje queremos discutir com os nossos 3 convidados é os impactos da pandemia em si na atividade cirúrgica, que necessidades é que houve de adaptar a nossa atividade. Segundo, o que é que isto causou com maior constrangimento à nossa programação e o que é que irá acontecer nos próximos meses e quais são os planos que podem ser postos em prática com necessidades para recuperar alguns destes problemas que tivemos. E em terceiro, sempre, o que é que nós aprendemos com a pandemia? Tirámos alguma coisa de positivo na nossa organização? Modificámos alguma coisa na cultura? Será que conseguiremos incorporar algo como algumas teleconsultas, preparação dos doentes, que foram de certeza optimizados para os doentes que nós agora temos, para tirarmos essas lições e melhorarmos a nossa conduta? Nós vamos começar por falar com a doutora Leonor Manassas, começamos pelas senhoras. Ela é uma cirurgiã do Hospital de São José, está a coordenar os blocos operatórios de Lisboa Central e teve uma particular atividade em relação ao Covid nesta fase. Teremos a seguir o Dr. Gil Gonçalves, presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Geral, que dará uma intervenção de um ponto de vista pessoal e institucional, o que é que se passa em relação aos cirurgiões no geral e o que é que a Sociedade Portuguesa de Cirurgia tem participado nesta fase. E, por fim, o Dr. Hugo Capote, que além de cirurgião, trabalha num hospital periférico, num hospital do Alentejo, que tem sempre algumas restrições e problemas no seu dia-a-dia e que também é presidente da sub-região de Porto Alegre da Ordem dos Médicos. E também tem uma visão global e institucional do que se passa. Leonor, começamos por ti. Temos já, neste momento, mais de 100 participantes online. Podemos começar. Só uma pequena ressalva. Quem quiser fazer questões pode colocá-las. Algumas destas questões, se forem gerais, serão respondidas pelos nossos oradores
Eles também poderão responder individualmente a cada uma através do chat e através de texto. E no final teremos um conjunto de perguntas gerais para avaliarmos o nosso webinar e o impacto de uma forma geral destas medidas. Leonor, muito obrigado. Cara amiga, dou-te a palavra, podes começar. Micro. Vai, começa alto. Sim. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É com muita honra que falo sobre o Serviço Nacional de Saúde e a sua capacidade de resposta para esta pandemia. Represento um centro hospitalar com muitos anos, alguns séculos mesmo, e o facto de sermos vários hospitais deu-nos a capacidade de resposta logo no início da pandemia. Isto é, conseguimos, e por ter blocos separados uns dos outros, conseguimos, e neste momento temos o bloco da unidade de cirurgia ambulatória no Correio Cabral, com capacidade de resposta para todos os doentes cirúrgicos com COVID positivo. E temos também no Hospital de São José, onde é a base da urgência, a urgência de politraumatizados e a emergência, temos também uma sala com capacidade para cirurgias emergentes em doentes COVID ou suspeitos de COVID. Este foi o nosso grande desafio e é um desafio de todo o pessoal, desde o assistente operacional ao Conselho de Administração e com respeito por todos os trajetos. E de facto acho que esta foi um dos primeiros, o primeiro ponto positivo desta pandemia foi nós percebermos que temos capacidade de resposta, que não só é uma parte técnica, mas também uma parte humana. Agora o que me preocupa, tal como o Alexandre falou, é exatamente o que é que vai acontecer após a resolução, ou pelo menos o apaziguamento desta pandemia e passar para a epidemia. Eu penso que a lista de espera e os doentes não operados e a lista de espera que já existia é a ponta de um iceberg. Nós temos seguramente muitos doentes por diagnosticar, doentes que ainda nem sequer foram discutidos em multidisciplinar, doentes que nem sequer foram referenciados e por isso talvez seja daqui a 3 ou 4 meses que poderemos falar sobre a situação atual, isto é, a lista e isso eu hoje tive o cuidado e agradeço a todos os elementos da minha equipa e também da Olga que me deram dados muito importantes e de facto nós em março começámos a desacelerar e de facto agora em abril quase que não operámos, mas o que foi importante aqui é que não tivemos uma grande impacto na lista de espera, no nosso leak. De facto nós tínhamos em março, desculpa, não estou a ver muito bem, só mais 74 doentes e agora em abril só mais 20 doentes. O que é que se passou? Será que continuámos a operar? E de facto continuámos a operar. Nós já operámos quase todos os nossos doentes com neoplasias, os doentes que achámos que eram urgentes e urgências diferidas. E aqui começa um paradigma muito interessante para nós cirurgiões, que é exatamente o que é um doente emergente, o que é um doente urgente e nomeadamente a urgência diferida. E é aí que nas nossas estatísticas já começa a haver alguma diferença, isto é, nós enquanto cirurgiões, enquanto decisão e a responsabilidade de operar aquele doente num espaço de 24 ou 48 horas ou uma neoplasia que sabíamos que tinha o timing para ser operado, ou imagina uma mulher de 30 anos que tinha acabado com uma neoplasia da mama que tinha acabado a quimioterapia. Seria mais importante essa doente, ou teria que ser operada mais rápido do que uma outra com 65 anos em que a neoplasia estava mais localizada e que teria menos risco. Portanto, tudo isto foi um grande desafio em termos clínicos também essa decisão. E o mais interessante também é que nós, enquanto bloco operatório, no fundo uma equipa multidisciplinar, trabalhámos todos muito sempre com segurança. E era isso que estava a falar com o Hugo, que foi a capacidade de, mesmo nos doentes que vinham de casa, temos a certeza que eram COVID negativos e assegurar a esses doentes que estávamos a operá-los com toda a segurança. Em bloco operatório que estava COVID-free e com todos os cuidados nessa intervenção cirúrgica. E isso também foi muito importante, passarmos isso para os nossos utentes ou nossos doentes. Isto é, estávamos preocupados com eles, não só porque tinham uma doença que tinha que ser tratada, mas também que o íamos fazer em segurança. Agora, em segunda, só para, ainda tenho algum tempo, eu acho que temos que pensar em
em 3 soluções. Uma, qual é a nossa capacidade instalada que já temos em todos os nossos unidades hospitalares, maiores ou menores, mas é o que é que já temos em termos de recursos humanos. Como é que podemos responder a esta lista de espera que vai aumentar e vai aumentar brutalmente, isto é, vai ser uns 50% ou mais de doentes que vamos ter, aumentar agora em abril, em maio e em junho, logo que comecemos a trabalhar. E temos que apostar nessa capacidade instalada, portanto, rentabilizar ao máximo os blocos operatórios, e eu penso que até devíamos começar a pensar que devíamos, nós cirurgiões, termos quase que fazer uma task force e pensarmos que durante 1, 2, 3 meses a nossa prioridade era realmente tratar cirurgicamente os nossos doentes. Aqui começa, e de facto, os recursos humanos, e temos que pensar na contratualização externa de anestesistas. Esse é o grande problema dos nossos hospitais, é o facto de não conseguirmos dar resposta em termos de bloco operatório, porque são poucos os que temos. Temos sempre, como sabem, postos com anestesia que são mais que obrigatórios, desde a urgência a outras situações, e muitas vezes o que é no bloco operatório, na cirurgia programada, que isso acontece. A cirurgia adicional é também uma resposta, mas numa segunda fase, nunca deve ser a primeira hipótese a colocar, mas é também uma hipótese que tem que ser colocada. E depois devemos pensar também que, por exemplo, em relação às consultas, vimos agora que com a teleconsulta conseguimos muitas vezes fazer alguns follow-ups que poderiam, depois precisamos falar com o doente e de facto faz falta olhar para o doente. Eu, nomeadamente, faço cirurgia bariátrica, sei que eles mentiram-me muito bem ao telefone a dizer que não tinham engordado quase nada, que faziam algum exercício. Mas como já estou habituados até quase à forma como eles falam, sabia o quanto é que era valorizável ou não. Isto porquê? Porque acho que talvez algumas das nossas segundas consultas e de follow-up, em articulação com os cuidados primários, podíamos aliviar essas consultas e concentrar-nos nas primeiras consultas e termos mais tempo para as primeiras consultas. E depois, eu queria pensar que os nossos internos, e essa é a homenagem que eu quero fazer aos internos do centro hospitalar, eles estão super dedicados, eles têm trabalhado dia e noite, são as nossas formiguinhas e eles, os nossos internos cirúrgicos, têm que ser formados e nós não podemos descurar a formação e os internatos. E é isto. Obrigado, Leonor. Vamos passar então para o Dr. Gil Gonçalves. Como perspectiva de um cirurgião que está à frente de uma grande sociedade científica, que notícias, o que é que a pandemia lhe trouxe de novo? Qual é a sua perspectiva? Boa tarde a todos. Primeiro agradecer o convite feito à Sociedade Portuguesa de Cirurgia para participar neste webinar. É evidente que eu sou cirurgião geral, também ao mesmo tempo diretor de um serviço de um centro hospitalar de Vila Nova de Gaia e, portanto, vivo também a realidade de um grande hospital. Aquilo que se depreende da pandemia, ou pelo menos os ensinamentos que nós temos da pandemia, é que obrigaram a uma angariação de recursos enormes por parte do Sistema Nacional de Saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, que teve impacto na produção, como é conhecido. A Sociedade Portuguesa de Cirurgia emitiu ontem recomendações para a retoma da atividade cirúrgica, que estão expressas no seu site e que foram divulgadas aos seus sócios. E a retoma cirúrgica deve assentar sobretudo na segurança do doente e na segurança do profissional. E isso não pode ser nesta fase esquecido. Evidentemente que isso vai obrigar a ajustamentos da prática clínica, ajustamentos esses que passam por todas as vertentes da área do serviço hospitalar, nomeadamente a consulta, internamento e urgência e bloco operatório. E, portanto, onde nós temos que claramente assumir que todos os doentes devem ser rastreados antes da intervenção, que os profissionais possam ou não vir a ser rastreados segundo alguma periodicidade. Isso, a Direção-Geral de Saúde ainda não se pronunciou sobre isso, sobre a validade
desse rastreio de profissionais. De facto, circuitos separados para doentes Covid e doentes não Covid, a escolha dos doentes a operar. E a escolha dos doentes a operar claramente relacionada com o estado da pandemia, isto é, com os níveis a que o sistema de stress que o Serviço Nacional de Saúde tem ou não que vir a enfrentar. Evidentemente que numa fase de retoma, isto é, de um alerta ligeiro ou moderado, provavelmente vai ser preciso ou vai ser possível realizar cirurgia. Como? Aí os ajustamentos terão que ser e devem ser dirigidos essencialmente para a tipologia ou para a escolha dos doentes. Que doentes escolher? Qual a tipologia? Mas como a Leonor falou, de facto, todos os doentes prioritários, mesmo para a fase de emergência ou para a fase de alta prevalência da pandemia, esses doentes foram praticamente todos operados em quase todos os hospitais. E, portanto, o prazo que eu pessoalmente entendo que vai acontecer de cerca de 2, 3 meses, tal como a Leonor também falou, de espera por nova leva de doentes prioritários, vai demorar. Primeiro porque não temos gastroenterologia, não temos imagiologia disponível e a responder a tempo e horas. Do ponto de vista da medicina geral e familiar, o número de solicitações de consulta diminuiu drasticamente. É menos de 10% os doentes referenciados à consulta hospitalar e, portanto, a retoma, do meu ponto de vista, vai ser, entre aspas, boa, porque os serviços vão ter tempo para se organizarem e responderem aos doentes atuais da lista de espera. Claro que a pressão é inimiga do bom e inimiga do ótimo, e é nos tempos de alguma acalmia, apesar de eu falar acalmia numa situação de pandemia, mas para a cirurgia neste momento eu julgo que é uma situação de ligeira acalmia. E, portanto, é tempo de que os hospitais, os serviços, as administrações, mesmo o próprio Ministério da Saúde, de facto, ponderem e façam um planeamento correto da forma como devemos encarar esta retoma. Tivemos exemplos da teleconsulta, exemplos da videoconsulta, teletrabalho de médicos em relação, por exemplo, a algumas consultas feitas em ambiente domiciliário. E, portanto, parece-nos que isto é tudo para aproveitar, é tudo para discutir a nível da unidade de saúde, de forma a que a resposta seja a resposta correta. Nós, a nível de internamento, por exemplo, se de facto houver aqui um incremento de protocolos bem definidos nas diversas áreas da patologia, é possível, demora média mais baixa, repare, nós, por exemplo, no nosso serviço houve uma redução de 2 dias na demora média, e estamos a falar de tipologia de doentes de 5 a 7 dias de demora média habitualmente. 2 dias de demora média num serviço de 60 camas permite tratar mais 20 doentes em situações normais, e, portanto, o ajuste que tem que ser feito é protocolos bem desenhados, implementação de programas de recuperação de doentes no pós-operatório, com recurso à hospitalização domiciliária que seja eficaz, que seja pronta, que permita seguir os doentes em ambiente de casa, em ambiente de domicílio. Incentivar de forma muito importante a cirurgia de ambulatório. A cirurgia de ambulatório é uma cirurgia que é realizada em unidades não Covid e, portanto,
o incremento desta área deve ser progressivo. Se de cerca de 45% a 50% da cirurgia geral é feita em ambiente ambulatório, é preciso incrementá-lo, é preciso torná-lo ainda mais eficaz, mais frequente, de forma a conseguir responder ao maior número de doentes. A gestão de fluxo de doentes, desde que é emitido o pedido de consulta, que é admitido em consulta hospitalar, em que são solicitados determinado tipo de exames, que às vezes é anárquica a resposta. Não se sabe muito bem onde é que o doente está, se já fez, se não fez o exame, se já fez ou não fez uma terapêutica, se está a terminar o tratamento de oncologia ou não está a terminar. Isso é uma gestão do fluxo do doente e apelava aqui claramente para a engenharia informática. A engenharia informática deve ter um papel importantíssimo na medicina e, neste caso, nesta situação, é fundamental. Nós estamos desde 95, 96 com o programa do Sonho, que é um programa que está para ser mudado todos os anos e nunca muda, e ele é igual, exatamente igual desde 95. Estamos com o S-Clinic, que é um S-Clinic que tem pouca informação do ponto de vista da estatística médica. Nós não conseguimos tirar praticamente estatística nenhuma deste programa. Permite dar altas, por exemplo, sem diagnósticos, não registra morbilidade, etc, etc. Portanto, o S-Clinic tem que ser mais amigo do médico. E, portanto, as ferramentas informáticas, numa situação desta, nós estamos a fazer uma conferência com 170 participantes, estamos cada um no seu sítio e conseguimos entender-nos, porque esta ferramenta existe a nível do ambiente hospitalar. As ferramentas informáticas neste momento são mais que necessárias e é preciso urgentemente desenvolvê-las em todos os aspectos, no registro, na gestão do internamento, na gestão da consulta, na gestão do bloco. São tudo ferramentas avulsas, são ferramentas que não se cruzam umas com as outras, estanques, em que o papel ainda continua a existir de uma forma muito importante e, portanto, tudo isso tem que ser repensado. Portanto, o serviço de urgência, o acesso à urgência. Repara, a pressão, eu todos os dias tenho 8 a 10 médicos alocados à urgência. 4 ou 5 que estão de urgência, 4 ou 5 que estão de descanso. E tivemos nesta fase cerca de um terço da procura de cirurgia de urgência. E esta não foi só de cirurgia, foi também do resto da atividade de urgência. E isto deveria fazer-nos pensar de que o acesso à urgência fosse diminuído, que permitiria soltar recursos para a atividade mais programada, para a atividade programada. O recurso à linha Saúde 24, que foi claramente reforçada nesta fase de pandemia, ela devia ser mantida, sobretudo com triagem para acesso à urgência. Para acesso à urgência ou para acesso à medicina geral ou familiar. E, portanto, o rastreio destes doentes antes da urgência devia ser assumido com clareza pelo Ministério da Saúde ou pela ACSS. Portanto, utilizar a linha Saúde 24 para permitir que os doentes entrem primeiro em contacto, deem as suas queixas, digam quais são as suas queixas e a linha Saúde 24 poder dizer, ok, isto é para ir à medicina geral, isto é para ir a uma urgência hospitalar. Mas aí é uma triagem. Portanto, o recurso alocado à atividade de urgência provavelmente beneficiaria. E nós temos que ter em mente também a dignificação do cirurgião na urgência. O cirurgião é um cirurgião que demora 20 anos a ser preparado e há determinado tipo de tarefas que o cirurgião provavelmente não deveria estar a realizar em âmbito de urgência e deveria estar a ser útil na consulta e no bloco operatório. Portanto, do meu ponto de vista, o que é necessário? Mais organização que tem que ser transversal desde quem a define a nível central, às administrações e aos serviços. E a partir daqui, os ganhos em rendimento na consulta, em rendimento no bloco, serão claramente potenciados. E, portanto,
onde deve ser feito o investimento, deve ser feito o investimento, sobretudo na organização, não nos dispersarmos em discussões pequenitas, coisinhas, capelitas daqui, capelitas dacolá, e sentarmos de facto naquilo que é importante, naquilo que é definir uma estratégia para o Serviço Nacional de Saúde. Claro que vamos ter provavelmente produção adicional, mas para ter produção adicional temos que ter câmaras disponíveis. Se não tivermos câmaras disponíveis, não há produção adicional possível no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, este investimento deve ser investido em promover, junto das equipas, uma atividade organizada, protocolada e que seja eficaz. Portanto, o controle que um diretor de serviço tenha que ter sobre o seu serviço deve ser um controle efetivo. Nós não podemos querer que 25 ou 26 ou 30 cirurgiões, cada um sua cabeça. Não, o serviço tem que ter uma linguagem própria, uma linguagem comum, uma linguagem que seja entendível, de que estão a fazer uma atividade diferenciada, altamente diferenciada, e que tem que ser rentável e eficaz em prol dos doentes. Muito obrigado, Dr. Gil Gonçalves. Vamos passar agora para o Hugo. Hugo, quando ligares o microfone, vamos ficar muito curiosos para perceber o que é que um hospital muito periférico sofreu com a pandemia. Houve muitos doentes, prejudicaram a ação, a alocação dos recursos complicou a vida dos cirurgiões. Diz-me a tua opinião e a tua vivência durante estes dias. Obrigado pelo convite, Alexandre. Gosto muito de ver o outro Alexandre Lourenço, desde os meus tempos de Coimbra. Sempre fomos mantendo o contacto, mas já não nos víamos assim há muito tempo. Pronto, a realidade da qual eu venho é, não digo radicalmente diferente, mas é substancialmente diferente daquela que foi relatada pelos meus dois antecessores. Desde logo porque nós temos uma estrutura já de si, portanto, temos um hospital muito mais pequeno, só para perceberem, tem apenas um bloco, onde nós temos que organizar todas as especialidades cirúrgicas que temos, mas também, por exemplo, as cesarianas, a obstetrícia, a ginecologia, acaba por fazer as cesarianas neste bloco central, apesar de ter uma equipa própria que vem utilizar os recursos do hospital, deste bloco. E portanto, o que é que nós tivemos que fazer, o que é que fomos obrigados a fazer neste período, nestes últimos 2 meses? Desde logo, esta criação, tendo um único espaço físico, tivemos que criar, digamos que circuitos independentes, circuitos autónomos que impedissem sempre que houvesse uma sobreposição ou pelo menos uma exposição de doentes eventualmente Covid positivos ou pelo menos suspeitos com doentes não Covid. Isto tudo obedecendo aquilo que o Dr. Gil disse, que foi essencial, que era mantermos sempre uma ideia de que os doentes iriam ser operados em total segurança, mas também nós próprios, as próprias equipas, iriam exercer a sua função em completa segurança. Desde logo devo dizer que nunca nos faltaram equipamentos de proteção individual. Portanto, honra seja feita ao Conselho de Administração da nossa unidade local de saúde, nunca nos faltou qualquer tipo de equipamento de proteção individual. É verdade que houve alturas em que os tivemos contados e tivemos que os racionar e digamos que aplicar algumas medidas de racionamento para que não faltassem, mas em boa verdade nunca faltaram. E o que é que aconteceu durante este período em termos cirúrgicos? Bom, a verdade é que os doentes urgentes continuaram a ser operados. Também é verdade que sentimos exatamente o mesmo que todos os outros colegas relatam no resto do país, é que a afluência às urgências caiu. Bem, devo dizer que até ao fim de semana da Páscoa nós tínhamos uma redução na urgência geral de cerca de 60%, ou seja, menos 60% de afluências à urgência geral. Isto faz-nos pensar um bocado aquilo que o Dr. Gil estava a dizer. Por um lado, nós temos noção que parte destes doentes não vieram porque tinham medo, tiveram receio
e, portanto, foram sempre guardando até à última alguma patologia que tinham, com medo de irem à urgência e até obedecendo às indicações que a própria Direção-Geral de Saúde e os próprios meios de comunicação social iam veiculando. Mas, por outro lado, também sabemos, temos aqui uma prova claríssima de que muito das nossas urgências hospitalares não são verdadeiras urgências, acabam por ser apenas uma forma de entrada no sistema, porque quer a medicina geral, quer os cuidados de saúde primários, quer outras formas de entrada no sistema, lhes são muito mais difíceis e acabam por dificultar. E, portanto, nós tivemos aqui claramente esta noção, mas tudo o que era urgente foi operado. E também tudo o que era oncológico, tudo o que foi oncológico foi... Aliás, nós tivemos, honra seja feita às sociedades científicas também neste período, porque nós tivemos bastante informação de todas as sociedades científicas sobre o que fazer e como atuar durante este período. Portanto, as informações que nos foram dadas sobre a triagem, a priorização de doentes, mesmo oncológicos, é claro que um doente como o basalioma, apesar de ter uma doença oncológica, não tem o mesmo grau de prioridade que uma neoplasia do reto ou que uma neoplasia em oclusão. Portanto, toda essa priorização foi feita e, portanto, nós fomos respondendo a essas situações oncológicas. Em relação à lista de espera, eu acho aquilo que os dados que eu fui tirar, de certa forma, vieram confirmar a minha impressão. É que nós não tivemos assim um grande aumento de doentes na lista de espera. E porquê? Porque nós, desde meados de março, as consultas foram encerradas e, portanto, a maior parte dos nossos doentes referenciados para cirurgias acabam por entrar pelas consultas externas, e essas consultas externas só foram, digamos que, retomadas, mas, enfim, com números muito, muito inferiores, muito recentemente. É verdade que durante este período todo continuámos a fazer consultas, e esta é uma das experiências positivas que eu acho, acho que haverá mais, mas é uma das experiências positivas e uma das conclusões positivas que eu acho que nós podemos retirar para o pós-Covid, é que é possível realmente, se calhar, então, na minha realidade, em que obrigar um doente a vir a uma consulta obriga, ou muitas vezes, a ter que fazer várias centenas de quilómetros, quando se calhar essa consulta podia, tal como funcionou durante este período de tempo, podia ser feita ou através de um telefonema ou através da telemedicina. E, portanto, isso é uma das conclusões. Nós podemos eventualmente não diminuir a qualidade da nossa assistência, mas utilizando as ferramentas que temos ao dispor e que agora toda a gente teve que utilizar, podermos, enfim, facilitar a nossa vida e a do doente. Mas nós continuamos a ter consultas, mas é evidente que o grosso das consultas, um enorme número de consultas, não foi realizado e, portanto, a lista de espera não cresceu assim tanto. Mas o resto das especialidades, digamos que de apoio essenciais para que nós possamos muitas vezes ter mais doentes, falo da gastroenterologia, falo da imagiologia, essas gastroenterologistas nós, por exemplo, temos apenas exames de urgência e vamos agora recomeçar a ter alguns exames marcados, mas longe da qualidade, longe do número que tínhamos antes. E, portanto, isto para dizer o quê? Eu, de certa forma, daquilo que fui retirar, nós não estamos muito preocupados com o aumento da lista de espera, porque ela, na verdade, não se verificou, porque não entraram muitos doentes. O que nós acho que podemos aqui perceber e eu acho que esta folga, esta pausa que nos foi dada aqui na cirurgia, devia ser utilizada para fazer aquilo que o Dr. Gil Gonçalves acabou por dizer. De que forma é que nós temos os serviços de cirurgia hoje em dia vocacionados ou digamos que estruturados para responder às necessidades cirúrgicas da população, e de que forma é que, percebendo outra das questões positivas que resultou, esta plasticidade que nós conseguimos ter, quer dizer que de um momento para o outro que nós conseguimos ter serviços encerrados e criação de novos serviços com áreas Covid quase ali em 2 ou 3 dias. Portanto, esta plasticidade que a maior parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde conseguiu demonstrar, acho que nos vai dizer que nós temos um potencial que deve ser utilizado não só em termos de pandemias, mas depois na nossa atividade normal. E eu, isto tudo,
aqui as conversas um bocadinho com mais cerejas, e eu nem sequer me tinha lembrado já desta questão, mas toda esta problemática que o Dr. Gil Gonçalves acabou por referir me fez pensar na questão dos centros de responsabilidade integrada. E na questão que nós deveríamos ou não, se calhar, fazer muita força para que uma direção de serviço pudesse, ou um serviço pudesse ter um centro de responsabilidade integrada, em que houvesse aqui uma capacidade de, por um lado, dar benefícios, não só através da cirurgia adicional, dos programas de cirurgia adicional, mas haver aqui uma possibilidade da direção do serviço, ou pelo menos da direção do centro de responsabilidade integrada, que podem muitas vezes podem não coincidir, terem aqui uma capacidade de mexer nas suas equipas, de estruturar as suas equipas, de haver aqui horários desfasados, de ter possibilidade de cirurgias da parte da tarde e outras com cirurgias no período normal, haver aqui uma reestruturação realmente das equipas cirúrgicas de forma a nós podermos ter mais tempos cirúrgicos e mais possibilidade de responder. É claro que isto vai entroncar no mesmo. Se nós não temos tanta necessidade de ter cirurgiões, não temos tantos cirurgiões na urgência como tem Vila Nova de Gaia, como é evidente, mas também o serviço tem menos cirurgiões, mas nós todos os dias temos 2 ou 3 cirurgiões que estão, digamos que na urgência, e acabamos por depois ter os descansos compensatórios, as saídas de banco e por aí fora. E muitas vezes acabamos por fazer um trabalho que não é propriamente um trabalho de cirurgião, é um trabalho que podia eventualmente ser feito por uma outra especialidade, e isto permitiria libertar cirurgiões para fazer outras, se calhar a sua atividade, que era a de cirurgia e consulta e de assistência a doentes cirúrgicos. Queria só acabar por falar aqui numa questão que é também muito importante, que tem que ver com a questão dos internos. Os nossos internos, para dar um exemplo do que foi a plasticidade e que foi a capacidade, a flexibilidade que os serviços demonstraram nesta altura, os nossos internos integraram as escalas da área dedicada ao coronavírus no serviço de urgência e integraram também escalas de apoio à unidade de cuidados intensivos. Isto porque, como é evidente, ficámos sem programas cirúrgicos durante várias semanas e a capacidade que os nossos internos tiveram de se adaptar a estas novas realidades foi não só de salientar, como eu acho que vai ser importante até para o próprio currículo deles. Mas isto não quer dizer que nós não devamos repensar agora que este retomar da atividade cirúrgica deve claramente ter como foco, no nosso caso, que temos bastantes internos, a formação dos internos e o tentar recompensar um bocado este tempo todo que tiveram sem atividade cirúrgica normal e portanto, e sem, digamos que, o seu currículo, sem o avolumar do seu currículo. Ora, muito bem, temos poucas perguntas. Eu relembro aos 160 participantes que estão-nos a ouvir diretamente neste momento, podem utilizar o botão de perguntas e respostas para nos colocar perguntas. Há uma ou duas que eu vou lançar para a assistência, mas também queria lançar uma ou duas provocações. Uma das perguntas que foi colocada tem a ver com os rastreios. Vamos nós rastrear todos os doentes de cirurgia, como estamos a fazer em muitos hospitais, previamente ao Covid. Ou seja, daqui a 3 meses, além do HIV que incorporámos há 35 anos, vamos fazer rastreios para a Covid. Qual é a vossa opinião? Será necessário? Não será necessário? Como é que os vamos ligar? A segunda pergunta tem a ver com aquilo que vocês falaram. As listas de espera diminuíram, mas diminuíram e já na oncologia se queixaram do mesmo, que os doentes oncológicos estavam a fazer quimioterapia e radioterapia e estavam a desaparecer as listas de espera para estas patologias, mas à custa dos primeiros diagnósticos. Ou seja, poderá haver uma segunda vaga, não Covid, mas de doentes que vão fazer os primeiros diagnósticos e que se juntam às primeiras consultas de março e de abril, às primeiras de maio, de junho e de julho, e de repente nós vamos ter muitas pessoas que simultaneamente podem ter situações mais graves e algumas um pouco mais avançadas que requerem cirurgia um pouco mais complexa. Esta também era uma pergunta: como é que nós daqui a 4 ou 5 meses poderemos lidar com um serviço que não respondia normalmente para a segunda vaga na área cirúrgica? Será que vamos pedir anestesistas em vez de ventiladores? Podemos importá-los, também podemos precisar de anestesistas em vez
ventiladores e fazer um esforço nacional para termos anestesistas no bloco operatório. E em terceiro, algo que não foi referido, eu tive 2 familiares muito diretos que foram operados na última semana. E o que nós não temos nesta fase é visitas nos hospitais, não temos acompanhamento. A ligação que é feita e os pedidos de informações não surgem. Ou seja, antigamente nós sabíamos, dirigir-nos à porta do serviço, esperávamos 2 ou 3 horas pelo cirurgião, conversávamos com ele, tínhamos dúvidas e tínhamos informações. Neste momento isso não existe. E temos muitos familiares, muitas pessoas em pânico e eu tive restrições, apesar de médico conhecer muita gente, mas mesmo assim essa ligação não existiu. Será que nós teremos que criar formas de comunicação e de informação para os utentes que tenhamos aprendido com a pandemia? São 3 perguntas diferentes, uma delas que tinha a ver com o rastreio, que também era da audiência, e que estaremos à vez responder a cada um bocadinho mais curto para cada resposta, para irmos um bocadinho mais à frente. Leonor, novamente as senhoras primeiro. O rastreio COV deve ser... Desculpem. Estamos a ouvir, sim. Sim? Eu acho que o rastreio de COV vai ter que ser, e deve ser, e manter-se obrigatório enquanto tivermos epidemiologicamente uma situação como esta. Porque o que temos que perceber é que um bloco operatório que quase sempre tem pressão positiva, um doente que seja positivo para COVID e que esteja a espalhar o seu vírus, vai infectar, não só, já infectou se calhar o enfermeiro que lhe fez o acolhimento, o médico que lhe fez a história clínica e o maqueiro que o transportou ao bloco operatório, como quando chegar ao bloco operatório, se tiverem lá 30 pessoas podem ficar infectadas. E a partir daí esse bloco vai fechar. E é por aí que temos que pensar, é nos recursos humanos e não só no doente, mas também na proteção dos profissionais. O rastreio COV veio para ficar. Até vir o Covid, acho que sim. Depois, em relação à lista de espera, muito rapidamente, eu penso que sim. Esta segunda vaga de primeiros diagnósticos vai ser a fase pós-Covid e é de facto a base do iceberg, nós não temos ainda noção. Eu estive a falar com a diretora responsável da nossa ULGA e ela disse, normalmente, só para terem ideia dos nossos números, por mês temos inscritos para cirurgia à volta de 3.000 utentes e que diminuiu drasticamente. E ela acha que em mais ou menos 1 mês, 2 meses, vai passar a ser 4.500 por mês. Portanto, imaginem daqui a 4 ou 5 meses qual vai ser a nossa pandemia. Por isso, eu acho que temos de estar preparados e temos de ter resposta. E para mim a resposta em relação àquilo que o Gil disse e o Hugo também, a gestão neste momento tem que ser uma gestão de proximidade. Quem dirige serviços cirúrgicos tem que estar apto a poder contratualizar, se precisar, de anestesistas. Eu acho que cirurgiões nós felizmente somos muitos, estamos mal aproveitados, porque é um desperdício e a maioria dos nossos assistentes hospitalares dos 45 anos para baixo têm 40 horas de contrato, em que 18 são para a urgência. Não sobra nada, não sobra nada. E é isso que nós temos que pensar, é a gestão dos nossos recursos humanos. E estamos a falar de cirurgiões, estamos a falar de médicos e nomeadamente também nos tempos operatórios. Claro que só operamos de manhã, porque só nos dão tempos de manhã. Mas se pudermos operar até às 8 da noite, vamos operar às 8 da noite e não pensamos em adicional. E por isso é por aí, e essa resposta tem que ser dada, não só identificar quais são os problemas em cada bloco operatório, em cada unidade hospitalar, porque cada unidade hospitalar tem a sua realidade, não é? Há quem tenha mais pressão em termos de cirurgia oncológica, e essa é major e sabemos que é prioritária, mas caramba, quem tem uma hérnia umbilical ou inguinal há 4 ou 5 anos também tem que ser operado, ou não? Então, qualquer que seja a patologia, portanto, também temos que pensar e temos que olhar para a lista de espera toda e não pensar só o que é emergente ou o que é que tem que ser já operado. Há muitas pessoas que já estavam à espera e vão continuar a esperar. Por isso temos esta gestão de proximidade em que quem está a gerir o Conselho de Administração, os responsáveis cirúrgicos, os responsáveis do bloco, os responsáveis da anestesia, tem que ser uma decisão e uma preocupação em conjunto. Não pode ser só folhas Excel ou PowerPoints que vêm da DGS ou da ACSS a dizer quantos tempos que não estamos a cumprir os prazos, porque não é por aí que nós vamos resolver o problema. E acabando, só para as visitas aos hospitais,
Eu acho que há duas fases muito importantes e é essa por isso que nos pedem tanta ajuda quando os doentes são operados. E de facto é o pós-operatório, em que o doente ainda não tem o seu telemóvel ao pé e não pode dizer olá, está tudo bem, estou só com um bocadinho de dores, daqui a bocado já te ligo. É essa fase em que nós temos que aprender, tal como aprendemos com as consultas por telefone, em que tem que haver alguém responsável por essa informação. Até pode ser, e nós já tivemos no nosso centro hospitalar, nomeadamente no Bloco Central, e acho que há outras unidades que não públicas, mas privadas, que fazem isso, que é exatamente, nem que seja só uma SMS de rastreio que está a acompanhar o doente, a dizer o familiar agora acabou de entrar no bloco operatório, o seu familiar foi anestesiado. Ou então depois um telefonema, tal como se faz em cirurgia do ambulatório, pode-se fazer um telefonema ao familiar e dizer, olha, a cirurgia já acabou, correu tudo bem. Claro que podem logo ter reações contrárias, nomeadamente, mas ele estava programado para as 8, são 5 da tarde, agora é que me está a ligar. E nós dizemos, pois, aconteceu. Enfim, nada é perfeito, mas acho que podíamos, por exemplo, avançar para essa solução, que é, lá está, é a proximidade. Quem trabalha e lida com os doentes todos os dias sabe, e com os familiares, que é importante a comunicação. Dr. Gil Gonçalves, vamos manter a ordem. Sim, muito rapidamente. Testes, sim, até a Direção-Geral de Saúde dizer que não vale a pena, mas neste momento, sim. Em relação à informação familiares, nós já estamos a fazer por via telefónica e, portanto, deve ser incentivada esta ou outra via para a informação a familiares. Em relação à possível segunda pandemia por sobrecarga da lista de espera, eu aquilo que tenho que dizer é o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde inferna sempre num problema, um problema crónico, que é um problema de ausência de planeamento. Planeamento em recursos humanos, planeamento em recursos físicos, planeamento em recursos materiais. E se o planeamento estiver bem executado, for bem executado, com ponderação, com calma, com tempo, e não atacar quando o problema já está a morder as pernas, de facto, o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, tem condições para poder dar resposta à procura dos doentes. Nós ou temos bloco e não temos recursos humanos, temos recursos humanos e não temos bloco, temos recursos humanos e não temos, por exemplo, exames complementares a responder a tempo e horas. Portanto, há aqui uma ausência de planeamento que, se for obtida, isto vai resultar em ganho de resultados. Portanto, enquanto de facto não se planear e trabalhar aquilo que é organização, não há nenhuma empresa privada. As empresas privadas, se não tiverem organização, vão à falência. As empresas privadas bem organizadas, ok, têm sucesso. Num hospital público, por exemplo, a empresa é bem organizada, não é premiada, a empresa é mal organizada, continua a funcionar. E, portanto, não há aqui nada que altere, entre aspas, o status que já vem de há muitos anos. Não adianta ter cirurgiões e não ter anestesistas, ou vice-versa. Não adianta ter tempos disponíveis de bloco operatório, anestesistas para responder das 8 às 8 e ter cirurgiões a trabalhar das 8 às 2, ou vice-versa. E, portanto, a ausência de planeamento é aquilo que vai levar a uma ineficácia do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, se estiver bem organizado, responde a esta, responde a outras pandemias e responde à procura clara que os doentes venham a exercer em termos de pressão para serem tratados. Claro que eu espero que lá para agosto, de facto, possa haver um aumento gradual dos doentes prioritários e o Serviço Nacional de Saúde vai ter que se ajustar e tratá-los. Mas depois não pode acumular os outros doentes em lista de espera. E, portanto, se isto não for pensado agora, provavelmente vamos chegar daqui a 2 ou 3 meses e ter de novo um problema para discutir, um problema para resolver. Portanto, do meu ponto de vista, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde inferna há muitos anos é da ausência de organização, da ausência de planeamento. Enquanto não se planear, ok, temos o resultado que temos. Déficit, listas de espera,
doentes chateados, médicos pouco motivados, enfermeiros cansados, técnicos, etc. E, portanto, isto só se resolverá com planeamento. É essa a minha opinião. Passando para o Hugo, ainda vamos lançar no final da intervenção do Hugo um conjunto de perguntas para a audiência poder responder, mas uma das perguntas que eu queria lançar para o Hugo é, muito bem, é preciso planeamento e será que mesmo planeando nós temos autonomia para recrutar quer pessoal, quer equipamentos, teremos a capacidade de contratar com regras diferentes daquelas que nos partilham? Existe essa capacidade? Nós vimos aqui em alguns hospitais centrais uma grande disponibilidade de vários cirurgiões de várias especialidades, até porque a medicina privada também fechou. E muitos dos nossos colegas tiveram maior disponibilidade para adaptar os horários, mas voltando isto em setembro ou outubro a uma atividade normal, será que nós temos capacidade para atrair, para, de acordo com o nosso planeamento, temos autonomia e capacidade para reter e aumentarmos as nossas respostas? Hugo. Então. Eu, começando pela resposta a essa pergunta, eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas que quando... Eu acho, já concordo, acho que se calhar em junho, julho, por aí, por essa altura, estaremos a começar a receber todos os doentes, os não diagnósticos que não foram feitos, ou melhor, os diagnósticos que não foram feitos durante estes meses. E, portanto, se calhar teremos aí um pico. E se a esse pico, digamos que de doentes, corresponder a uma normal atividade dos nossos serviços, lá está. Eu acho que o suplemento que houve aqui de energia e de capacidade de adaptação que o SNS demonstrou, sem, noutras circunstâncias normais, digamos assim, sem uma capacidade de recompensar aqueles que produzem mais, de recompensar aqueles que conseguem responder mais rapidamente às suas listas de espera, ou que conseguem ter programas com cirurgias mais inovadoras, ou que, por outro lado, têm um papel fundamental na formação de internos. Se não se conseguir recuperar, recompensar, remunerar até essas equipas, e quando digo equipas, não estou a falar só dos cirurgiões, algo que esta pandemia também veio reforçar, é que desde o maqueiro, desde o assistente operacional, aos enfermeiros, aos nutricionistas, a todas as equipes, toda a equipa que faz parte desta estrutura de serviços de apoio de saúde, é fundamental perceber que é recompensada e que o seu esforço adicional lhe é recompensado. Se for monetariamente, melhor. O que eu tenho a certeza absoluta é que com o sistema atual que existe e na minha estrutura, na estrutura que eu conheço e na maior parte dos sítios que eu conheço, não há capacidade de autonomia dos serviços para poderem recrutar, para poderem remunerar, para poderem recompensar as equipas que trabalham mais e que têm mais eficiência. E se assim sendo, acaba por, como é evidente, a pessoa acaba por desmotivar ao longo de alguns anos e acaba por deixar de responder a isso. Quanto aos rastreios, eu acho que, enquanto a Direção-Geral de Saúde e enquanto a situação epidemiológica, e provavelmente isto, estaremos a falar de largos meses, se não mesmo anos, eu acho que os doentes terão ter que ser todos testados a Covid. Também tenho um bocado, acho que nós todos temos a sensação que provavelmente antes de uma vacina, se calhar haverá aqui já alguma terapêutica que acabe por ser eficaz e que reduza significativamente a letalidade. É claro que quando nós todos percebermos que esta doença já não tem as taxas de mortalidade que apresenta atualmente, nomeadamente em algumas faixas etárias, todos nós poderemos, se calhar, lidar com ela de uma forma mais relaxada, digamos assim, mas até lá acho que os testes são obrigatórios e nós estamos a fazê-los desde o princípio. E em relação à informação aos familiares, nós fazemos-la por telefone, e inclusivamente nas situações de estado terminal nós estamos a permitir que um ou dois familiares possam despedir-se do familiar. Portanto, tomando algumas medidas de proteção, como é evidente, mas isso pareceu-nos, a certa altura, era uma situação altamente desumana, não permitir que uma família se pudesse despedir de um ente querido que estaria na fase terminal da sua vida.
Portanto, isso nós estamos a permitir há muito pouco tempo. Finalmente, fico contente por perceber que o problema da anestesiologia não é só em Porto Alegre, é um problema no país inteiro. Todos nós estamos sem anestesiologistas e, portanto, se queremos começar a planear alguma coisa em termos cirúrgicos, os cirurgiões vão precisar de anestesiologistas e, portanto, é importante, é fundamental que os anestesiologistas, que haja maior formação, mais formação de anestesiologistas. Aliás, nesse aspecto, esta pandemia veio a calhar numa altura muito, muito má, muito para nós. Nós estávamos a ter uma experiência muito, muito agradável, muito positiva com internos de anestesiologia de hospitais centrais, nomeadamente o Hospital de Santa Maria, a fazerem um período do seu internato no nosso hospital. Estava a correr muito bem e, como é evidente, com esta pandemia esse programa foi interrompido, mas prevejo que esse programa vai dar resultados muito, muito curiosos e muito interessantes e antecipo aqui ou faço votos para que não seja só nessa especialidade da anestesiologia e que noutras especialidades em que o interior e que os hospitais mais periféricos estão muito, muito carenciados, que se possa repetir esta experiência da anestesiologia. Muito bem, vamos passar para as questões que nós temos para a assistência. Alexandre, não sei se podemos colocar as questões para as pessoas poderem responder diretamente a cada uma. E vou lançar aqui uma pergunta que é muito provocatória, que vai da assistência, para vocês refletirem. Será que, se nós não conseguirmos responder à segunda vaga, vamos passar mais cheques para a medicina privada e vamos começar a enviar algumas patologias para outros hospitais fora do SNS, reservando para o SNS determinado tipo de patologias? Qual a vossa opinião? É importante perceber que as opiniões e a maneira como lidam os hospitais mais periféricos e mais centrais pode ser diametralmente oposta e por isso vamos deixar essas perguntas. Não se esqueçam de responder de 1 a 5 através do programa www.menti.com com o código 31845 a estas 5 questões para termos até ao final deste webinar uma resposta coletiva sobre algumas das áreas que nós tentamos avaliar para o nosso futuro. Em relação à primeira pergunta, será que a medicina privada vai crescer a seguir à conta do que não conseguimos responder? Dr. Gil Gonçalves, passo-lhe a palavra. O grande problema também do Serviço Nacional de Saúde é o modelo de financiamento. E o modelo de financiamento é um modelo de financiamento que é pouco eficaz. Isto é, significa que financiamos um determinado hospital ou um determinado centro de saúde, mas neste caso um determinado hospital, por um valor X de milhões ao final do ano e, entre aspas, pouco interessa ou quase pouco interessa se houve ou não produção adequada àquele orçamento. Isto é, o financiamento do ato cirúrgico, do ato médico, é um financiamento feito de forma global, com umas variáveis enormíssimas incluídas ali no meio, relacionadas com a consulta, com a urgência, com fatores de compensação, etc., para que, no final, pelo menos, sirva para pagar aos funcionários e para comprar o material. Mas o que se assiste é que, no final do ano, invariavelmente, todos os hospitais estão com prejuízo. Todos. Não há nenhum que tenha contas limpas. E, portanto, não há aqui um financiamento correto e, a partir do momento em que o financiamento não é correto, não é possível que esses hospitais investam. Um hospital não tem que dar lucro, mas tem que ter fundo de reserva, claramente, para investir em recursos humanos, para investir em material, em equipamento, em melhoria do próprio hospital. E se nós formos fundamentalistas ao ponto de dizer que um hospital não pode dar lucro, estamos a dar um tiro nos pés, porque esse hospital estará dependente sempre da solicitação à tutela de qualquer financiamento extra. Nem que seja para pôr uma parede abaixo ou construir uma parede. E, portanto, a partir daqui, se o modelo de financiamento está errado, aquilo que vamos assistir é que, se tivermos mais procura
Isto é, se tivermos mais lista de espera, esse hospital não vai estar preparado para a recuperar. Isto é, para financiar melhor os recursos humanos, para adquirir material, etc, etc. E, portanto, a partir do momento em que temos um modelo de financiamento errado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, em determinada altura, por pressão política, porque a lista de espera está muito grande, então a tutela vai acordar com hospitais privados o recurso a eles para resolverem um problema que claramente é dos hospitais públicos. E, portanto, vai financiar, de facto, uma atividade privada, nada em contra, nada em contrário, mas sem que, efetivamente, os recursos públicos estejam devidamente acautelados. E, portanto, acho que o que vai acontecer é, no meu ponto de vista, como em Portugal quase sempre, é resolver as coisas em cima do joelho. Se nós em setembro virmos que a pressão é muito grande, ok, vamos recorrer às misericórdias, à medicina privada, aos hospitais privados, ou um recursozito de um 10 ou 15% à produção adicional no próprio hospital, mas o problema vai continuar a ser crónico, é um subfinanciamento ou um financiamento errado, que eu não estou a dizer que é um subfinanciamento. Provavelmente é um financiamento mal construído. E, portanto, enquanto não for feito uma alocação diferente dos modelos de financiar a saúde, de facto, vamos ter isto de forma crónica. Nem os hospitais se preparam para planear corretamente os seus recursos e vão ter déficit permanente. Se nós atentarmos nos melhores hospitais americanos, são todos privados. E são todos privados e chegam ao fim, têm lucro que serve para quê? Para investir em recursos humanos, investir em investigação, investir em recursos materiais, sem que estejam a pedir ao ministro, à ministra, à ARS, a outra pessoa qualquer, precisamos de mais algum dinheiro para fazer face aqui a algumas despesas. E, portanto, enquanto não pensarmos isto de outra forma, vamos continuar a enfermar deste mesmo problema há anos e anos. Leonor? Desculpa. Estou-me a mexer no meu computador. Eu penso que as parcerias público-privadas, tal como vimos nas últimas semanas, tiveram uma atitude agressiva em relação à situação e preocupados também com a sua produção e com os compromissos que tinham com o Estado. Essa hipótese de precisarmos dos recursos da privada para responder a esta lista de espera terá que ser posta caso não tenhamos uma resposta adequada. E tal como o Gil disse e o Hugo também, e volto a dizer, esta é a fase em que devemos todos parar para pensar e realmente pensar tanto no financiamento como na gestão. Cada caso é um caso, volto a dizer que os centros hospitalares de grandes dimensões em Lisboa, Porto e Coimbra têm uma dimensão diferente dos distritais, por isso é que não podemos todos, falamos a mesma linguagem para sermos mensurados e para sermos comparados, mas há realidades diferentes. Não me choca que haja atividade privada e que haja tal como sempre existiu. Nós sabemos que existe o vale ou o cheque de cirurgia, mas sabemos também que esses vales ou cheques de cirurgia só são para aqueles doentes que são chuchu. E isso nós sabemos. Qualquer doente complicado, tenha mais de 80 anos, uma fibrilação auricular, esteja anticoagulado ou eventualmente possa precisar de 2 ou 3 dias de internamento que pode complicar, não é operado em nenhum privado. Isto é, em sistema de lista de espera, de combate à lista de espera que sempre houve. E por isso temos que pensar que os doentes também todos têm o direito a ser operados da mesma forma e com qualidade. E é-se operado bem, tanto no privado como no público, mas deve ser o público de raiz, por princípio, que deve dar resposta. Não acho que seja a solução pensarmos já que são os privados que vão resolver. Portanto, temos que ser nós, enquanto profissionais e responsáveis dos vários setores, temos que ser nós a exigir estas condições. Sejam anestesistas, sejam oncologistas, seja o que for, nós agora, neste momento, somos nós que temos que dizer que
não pode ser assim, não podemos continuar assim, o financiamento não está correto, não está. E eu acho que é por aí, não queria colocar o privado como solução. E pronto. Hugo, estando tu num hospital em que não existe concorrência privada forte, como acontece nas grandes metrópoles, como é que tu sentes isto? Não terá sido um dos nossos problemas desviar doentes para a medicina privada e, com isso, muitos dos nossos anestesiologistas têm abandonado os hospitais públicos? Concordo absolutamente com esse teu preâmbulo. Aliás, concordo genericamente com o que os meus dois antecessores disseram. Eu propositadamente nunca falei na questão da medicina privada aqui, porque eu acho que a medicina privada cresceu e eu não estou a dizer que a medicina privada não deve existir. Agora, cresceu, acho eu, muito à custa de opções políticas que levaram a um enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. Atendendo em todos estes pequenos problemas que nós fomos referindo. Se temos blocos operatórios, não temos anestesiologistas. Quando tínhamos anestesiologistas, não tínhamos bloco. Quando tínhamos cirurgiões, não tínhamos bloco e anestesiologistas. E como é evidente, as pessoas cansam-se, fartam-se de esperar, têm todo o direito a ser tratadas, e se há alguém ali ao lado que, através de um seguro de saúde, lhe presta esse cuidado, as pessoas têm todo o direito a ir procurá-lo. Outra coisa diferente é nós, enquanto médicos e que trabalhamos num serviço, eu gostava que o meu serviço, eu gostava que o meu hospital, eu gostava que todos os hospitais pudéssemos ter, e era digamos, quase que em jeito de conclusão, a capacidade, a plasticidade, a flexibilidade, a capacidade de adaptação que o Serviço Nacional de Saúde e os diferentes hospitais demonstraram perante uma pandemia, porque é que não é capaz de ser demonstrada numa situação de normal funcionamento? Porque é que nós não havemos de conseguir criar os nossos instrumentos para que quem quiser optar pelo público, pelo privado, tem todo o direito a fazê-lo. Não é isso que está aqui em causa. Mas o que não deve ser, o que não deve acontecer, tal como a Leonor acabou por explicar, nós todos temos noção que os doentes que são de certa forma selecionados e que são operados no privado não têm os mesmos graus de comorbilidades, não têm as mesmas patologias, e, portanto, o mesmo grau de dificuldade que tem o doente do público. E, portanto, se nós persistirmos neste caminho, dificilmente tornaremos, digamos, permitam uma expressão, o jogo justo, porque teremos sempre uns a jogar com os melhores relevados e nos melhores estádios, enquanto os outros ficam a jogar nos distritais com os pelados. E, portanto, não é possível apresentarmos o mesmo resultado. Aqui, o que eu acho que era importante era nós percebermos que somos capazes de fazer melhor, que temos dentro de nós quer os profissionais, quer os recursos, e que se soubermos, se nos deixarem a nós. Eu vou dar só um exemplo para perceber como é que... Quando nesta pandemia nos foi dito que deixávamos de fazer o registro biométrico, podíamos ser nós, de certa forma, organizar os nossos horários para podermos responder melhor, ninguém deixou de ir ao serviço. Nenhum dos médicos deixou de ir ao serviço, nenhum deixou de trabalhar, nenhum deixou de fazer as consultas, nenhum deixou de estar onde devia estar, sem ser para isso obrigado a ter um registro biométrico. O que eu quero dizer é que nós temos uma classe tão preparada, tão diferenciada, que se lhe derem autonomia para se organizarem entre si, claro, com responsabilidades, sabendo que tem que fazer opções, sabendo que tem que ter orçamentos, sabendo que tem que responder a determinados critérios. E ter um rigor que hoje todos nós percebemos que tem que ser. Nós não estamos a mexer com o nosso dinheiro, estamos a mexer com o dinheiro público. Se nos derem essa capacidade de adaptação e de organização, eu tenho a certeza que o Serviço Nacional de Saúde conseguiria fazer melhor do que aquilo que faz hoje. Porque conseguiria dar melhores respostas organizando-se a si próprio. Agora, quando se tentaram criar regras que são iguais para um hospital central em Lisboa ou para um hospital periférico no interior do país, com as discrepâncias geográficas que têm e socioeconómicas que têm, como é evidente, essa igualdade não vai dar bom resultado, porque as circunstâncias e realidades não são iguais. Neste período de pandemia, nós verificamos que, face a uma emergência clínica, foi restituída a autonomia aos hospitais, aos médicos, às equipes, para contratarem, para se reorganizarem, para terem outra forma de adaptação. Ou seja, algumas das coisas que o Dr. Gil Gonçalves falava sobre estabelecer fluxos
de doentes, fluxo de engenharia para patologias específicas, puderam ser feitas pelos profissionais sem grandes restrições, mas limitadamente ao problema do Covid. Ficou tudo por fazer. Vocês acham que esse ensinamento de fechar e acabar com algumas regras que amordaçaram e que agrilhotaram todos os nossos profissionais e permitir que eles, desta vez, focados nas necessidades das cirurgias dos doentes, possam estabelecer fluxos mais económicos, mais eficientes, mais capazes de melhores resultados clínicos, porque aí somos capazes de ter uma resposta diferente, embora as regras tenham necessariamente que mudar. Será este o momento e o pontapé de saída para que haja uma reengenharia do sistema e uma mudança de cultura? Uma opinião para cada um. Agora, com 5 minutos terminaremos, para cada 5 minutos terminaremos o webinar. Leonor. Obrigada. Sim, eu depois tens toda a razão. Esta é a altura de repensarmos e de reforçarmos aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem de bom. E os profissionais de todos, desde novamente volto a falar do assistente operacional até ao final da cadeia, nós temos excelentes e de excelência. E o esvaziamento que houve foi exatamente por não haver condições, não é de remuneração, não acho que não seja por aí, mas é a forma como trabalhamos e como somos reconhecidos. E agora, falando enquanto médicos, essa é de facto a minha grande preocupação. O financiamento e a gestão, eu acho que são dois temas que nós, enquanto médicos, temos cada vez de nos preocupar mais. É claro que nem todos temos que saber dominar essa linguagem e ter essa experiência. E também volto novamente a falar de vou falar de algo que acho que é muito importante, que são as carreiras médicas. Isto é, será que o assistente sénior é a pessoa, por vezes, a mais importante ou a mais adequada para uma gestão de um serviço em certas fases? É isso que eu ponho em questão. Acho que há muitas vezes pessoas mais jovens e mais capazes que podem agarrar certas oportunidades e poder transformar um serviço e ter noções de dinâmica e de gestão que outros mais velhos não têm, mas muitas vezes estamos um bocado compartimentados com esta hierarquia. Por outro lado, temos também cada vez mais, e sei que estamos a falar em ambientes de administradores hospitalares, jovens guerreiros, gestores e administradores, que muitas vezes, enquanto só fazem aquilo e aquelas folhas Excel e aquelas análises, nós fazemos outras coisas que eles não sabem fazer. E nós somos cirurgiões e somos médicos e é isso que sabemos fazer bem. Estudamos muitos anos, chegamos onde chegamos exatamente porque esta é a nossa vocação e a nossa obrigação e cada vez mais acho que nós temos, e volto a falar nos internos, nós temos que segurá-los, temos que fazer com que eles fiquem connosco. E aí volta novamente a parte da gestão, isto é, como é que nós, se não conseguimos contratar logo o jovem que fez exame de saída, passado uma semana está a ser contratado num hospital privado e vocês sabem isso a todos os níveis. E eles às vezes até ficam por amor à camisola. Mas o amor à camisola dura 2 ou 3 meses. Depois de aparecer uma outra solução, até se vão embora. E isto aplica-se a todos os nossos colegas e aplica-se também aos nossos enfermeiros, e vocês sabem isso. E muitas vezes a auxiliares. E quantas vezes eles não têm trabalho duplo por alguma razão. Portanto, acho que esta é a altura de nós todos queremos mudar e mesmo com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério, devíamos todos esforçar-nos e para trabalhar melhor, para termos melhores resultados, mas também para mudar como está. Vou passar a palavra ao Hugo para deixar o nosso convidado da Sociedade Portuguesa de Cirurgia para o fim. Hugo, hospitalização domiciliária faz sentido em Porto Alegre? Novas formas de gestão e de contacto permitem-nos tirar algo positivo? Podemos reorganizar a maneira de ver os doentes de maneira a sermos mais eficientes e ter melhores resultados? Ou vamos continuar a responder às folhas de Excel para termos mais primeiras do que segundas, não sabendo muito bem o que é que isso significa em termos de doentes? A minha resposta a todas essas perguntas é sim. Sim, há bocado não referi isso, nós estávamos, a segunda razão porque esta pandemia veio numa péssima altura, além do episódio da anestesiologia, dos internos da anestesiologia,
foi que nós estávamos a começar a montar a hospitalização domiciliária e, como é evidente, isso ficou tudo parado por enquanto, suspenso. Faz todo o sentido, eu acho que faz todo o sentido, até para responder um bocadinho àquilo que o Dr. Gil Gonçalves disse no início, da tentativa de baixar o número de dias de internamento e, ao baixar esses dias de internamento, disponibilizar mais camas para poder ter mais resposta. Quer dizer, lá está, de nada, isto é uma cadeia com tantas rodas, com tantas engrenagens, que se nós não dermos uma resposta a todas elas, realmente não acabamos por poder ter o bloco, os anestesistas, o cirurgião, os doentes, mas se não tivermos a cama onde internar o doente, acabamos por não conseguir chamar e não fazer. E, portanto, sim, a hospitalização domiciliária faz todo o sentido e acho que nós temos capacidade para... Eu percebo a afirmação da Leonor e concordo com ela, mas acho que é muito importante, até porque este webinar é uma prova disso. Eu acho que mais do que tudo nós temos que saber conquistar os gestores hospitalares para a nossa guerra, entre aspas, percebendo que se nós, um hospital não é uma fábrica, não produz um determinado material e não é uma ciência exata, basicamente. E nós, se eles não perceberem as nossas próprias dinâmicas, as nossas próprias características, a região em que estamos inseridos, o tipo de doente que temos, de nada serve aplicar as mesmas receitas e as mesmas regras que trazemos de Lisboa ou do Porto para Porto Alegre ou para Castelo Branco ou para outro hospital do interior, porque elas não são reproduzíveis. Portanto, mais vale, nós temos que, acima de tudo, privilegiar a autonomia dos serviços. E, como digo, eu não tenho que saber, ou os médicos responsáveis, diretores de serviço, não têm que saber ou dominar as questões da gestão hospitalar como um gestor hospitalar, como é evidente, mas temos que conseguir trabalhar em conjunto. Não é trabalhar para o lucro, mas nós temos que perceber onde é que temos desperdício, onde é que podemos poupar para poder ganhar e, por exemplo, investir no serviço, porque não, comprar um novo ecógrafo, comprar uma nova câmara para laparoscopia, por aí fora. Ou seja, tudo isto nós temos que perceber quais são as dores e os problemas dos gestores hospitalares e eles têm que perceber quais são as nossas. E é desta capacidade de nos reorganizarmos autonomicamente que eu acho que nós podíamos construir um Serviço Nacional de Saúde melhor. Dr. Gil, o Dr. Hugo bateu num mote que era 2 dias menos de tempo de demora média de internamento, numa altura em que nós pensávamos que estávamos a fazer as cirurgias de urgência, as mais complexas, as mais difíceis, as inadiáveis. Até seria expectável que essas cirurgias demorassem mais tempo para recuperar neste contexto. Mas melhorámos o tempo de internamento. O que é que nós podemos aprender? Será que vamos ter que repensar a forma como vemos os nossos doentes? Porque quando vierem doentes mais fáceis, mais cirurgia de ambulatório, uma preparação pré-cirúrgica diferente, nós provavelmente ainda vamos ter melhores resultados. Claro, é evidente que os resultados estão dependentes sempre dos níveis de organização e da forma como é feita ou definida a gestão de um serviço. E gerir um serviço em que se suporte as decisões em decisões coletivas, em decisões de subespecialização, em decisões em prol de uma rentabilidade da cama e de um recovery o mais rápido possível daquele doente. De facto, a instituição de protocolos terapêuticos, de protocolos cirúrgicos, de protocolos de preparação pré-operatória, muito bem definidos e muito bem desenhados, permite esses ganhos. Evidentemente que quando os serviços suportam, por exemplo, a visita de internamento é muito suportada, por exemplo, em ou especialistas novos ou internos, as decisões vão pecar por mais tempo de estadia do doente. E, portanto, terá que ser, na maior parte das vezes, um sénior. Bem consistente para tomar as decisões que têm que ser tomadas naquela altura e adequadas àquele doente. Portanto, estratégia de organização sempre na frente. Segundo,
os fluxos do doente, a gestão do fluxo do doente desde que sai do médico de família até que sai da porta do hospital, de uma alta, essa gestão tem que ser uma gestão em que o médico não pode andar com o papelinho no bolso com o nome do doente e andar a procurar permanentemente se o doente já fez ataque ou fez endoscopia. Não pode ser assim. Têm que existir, e existem noutros países, ferramentas informáticas que ajudam a esta gestão do fluxo. E, portanto, os hospitais, na maior parte das vezes, têm um quadro de engenheiros informáticos reduzido, que muito virado apenas para o sistema, para os sistemas, e não virados para a construção de software para a gestão de bases ou de registros que de facto ajudem na decisão e ajudem a tarefa do médico neste caso, e quando eu digo do médico, é do médico, do técnico, do enfermeiro, etc. E, portanto, esse fluxo, enquanto continuar a ser gerido de uma forma ainda de há 30 ou 40 anos, porque é exatamente igual, eu ando com o papelinho no bolso porque tenho a Maria Antónia que pediu-me ataque há 15 dias e não sei se ela fez. Isto não é possível e, portanto, as ferramentas informáticas são obrigatórias a introduzir. Por outro lado, apelava. Nós discutimos isto nos fóruns da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, nos fóruns dos colégios da especialidade e da Ordem dos Médicos, os próprios sindicatos têm isto tudo. Mas o que é facto é que esta discussão tem anos e nunca conseguimos sair da discussão, porque vem a Ordem ou vem o colégio e diz é preciso um cirurgião de urgência por cada 100.000 habitantes. Ok, não interessa se da qualidade da procura, é porque tem 100.000 habitantes, tem que ter um cirurgião. Tem 200, tem 2, tem 300, tem 3, tem 400, tem 4 e ainda é reforçado com mais coisas. Por exemplo, depois vai-se aos sindicatos, os sindicatos dizem, ok, se ele está de urgência, não pode fazer outro tipo de atividade. E, portanto, tudo isto está pouco integrado, porque as estruturas discutem, mas nunca se entendem. Temos de um lado a CSS, de um lado o sindicato, do lado a ordem e do outro lado os profissionais que estão no terreno. E do outro lado, provavelmente até os administradores hospitalares que pensam que, de facto, a atividade do cirurgião deve ser uma atividade, de trabalho, tem que produzir, tem que fazer números, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, mas tem outras tarefas. Tem que ver doentes, tem que fazer registros, tem que saber o que é que foi feito, tem que definir quais foram os seus resultados. E nós, neste momento, a nossa medicina é uma medicina praticamente baseada em poucos resultados. É baseada no número de doentes tratados. Se os doentes foram bem ou mal tratados, aos administradores hospitalares, às vezes à tutela, não importa nada. Se eu operar 100 hérnias e 90 ou 100 ou 80 tenham dor a seguir à cirurgia, não interessa. Foram tratadas 100 hérnias, ponto. Portanto, não há aqui ferramentas que ajudem a avaliar a qualidade daquilo que foi feito. Nós, se quisermos construir uma base de dados, fazemos uma base de dados pirata, guardadinha num computador de mão ou coisa do género, porque ela não é possível, e registamos ali qualquer coisa, mas é um registro que é um registro pessoalizado, que está no computador daquele médico e não está disponível. Não está disponível essa informação. Eu, se quiser trabalhar essa informação bem, trabalho. Se quiser trabalhar essa informação mal, também é trabalho. Trabalho com realismo ou trabalho, entre aspas, passa a expressão, aldrabando um pouco a base. E, portanto, os meus resultados são os resultados fundamentados numa perspectiva muito pessoal e numa ferramenta que é pouco estatística. E, portanto, enquanto trabalharmos para o número, enquanto não trabalharmos para os resultados, para a qualidade daquilo que se faz, evidentemente que vamos trabalhar mal. E, portanto, há que alterar o padrão de trabalho, eu, por exemplo, estive há pouco tempo num hospital alemão. No hospital alemão, eu, às 7h20 da manhã, eu tinha que estar lá. Às 7h20 foi recebido por uma secretária do médico. Todos os médicos têm uma secretária só para eles. Para cada um médico. E eles só se dedicam exatamente à atividade de investigação e cirúrgica, clínica, pura.
Tudo o resto, papéis, internamentos, mais pedido, assina aqui o transporte, assina ali o pedido para a nutrição, assina ali, assina lá, quer dizer, nada disso acontece. E enquanto continuarmos com a ver o médico como uma ferramenta apenas de trabalho e produzir para um número, eu, do meu ponto de vista, acho que estamos errados, estamos aqui a ir no caminho errado. Completamente de acordo. Nós estamos na fase final e resta-nos fazer, além do apanhado final, uma avaliação das nossas votações. O gráfico que está neste momento presente para todos mostra que é relativamente consensual, que é preciso quer coordenar de uma forma nacional as diferentes unidades, quer ter programas de gestão de acesso cirúrgico com incentivos às equipes para resolver este problema. Onde parece haver mais dúvidas, e aí, quando nós temos 2,6 na resposta média, é se os nossos recursos humanos serão suficientes para recuperar a atividade cirúrgica. Vou agradecer a todos essa votação e a participação. Pena de não termos podido responder a todas as perguntas, mas certamente algumas terão sido feitas nesta fase. Como resumo, será importante dizer que esta pandemia alterou a nossa atividade cirúrgica durante 2 meses e presume-se que possa alterar nos restantes meses que se seguem. Será importante perceber que as nossas listas de espera aparentemente não tiveram uma subida muito grande, mas isso deve-se também ao facto que não estivemos a fazer muitos primeiros diagnósticos e primeiras consultas, sendo expectável que daqui a 3 ou 4 meses teremos um boom de pessoas, homens e mulheres, que precisem de cirurgias e que acresçam às necessidades normais nessa fase. E para isso é preciso planeamento. Planeamento que da parte dos nossos profissionais é capaz de ser realizado com toda a adequação, porque nós conhecemos os problemas que surgem em cada um, mas como algumas pessoas disseram neste webinar e também parece consensual, esse planeamento não pode ser feito de uma forma centralizadora e geral. Tem que se dar autonomia a cada instituição para resolver os seus problemas de uma forma útil para resolver os problemas dos doentes. Centrar a medicina na necessidade dos doentes e na área cirúrgica nos resultados e não propriamente nos números puros e duros será uma mudança cultural que todos nós queremos. E para isso precisamos de ter fluxos e engenharias para várias patologias, ferramentas informáticas, desta vez não adaptadas às necessidades administrativas ou económicas das instituições, mas sim ao fluxo e organização dos cuidados clínicos dos doentes, desde os cuidados de saúde primários até à alta, e tendo também algo que é muito importante, números, valores, indicadores clínicos que nos possam aferir da qualidade dos atos que nós prestamos. E por isso este foi mais um webinar na área do pós-Covid, para além do Covid, o que é preciso fazer na área da cirurgia. Alguns dos comentários que estão aqui é que nós vamos precisar de mais webinars e mais discussões. Eu lanço o repto à Ordem dos Médicos no seu geral, mas também à Sociedade Portuguesa de Cirurgia, que possa fazer esta discussão, como vamos nós gerir, autonomizar as equipes, de maneira a responder àquilo que antevemos e que percebemos que possa acontecer nas várias patologias e nas várias necessidades cirúrgicas. Muito obrigado aos nossos 3 oradores, foi um prazer em tê-los connosco. Vamos manter estes webinars com os próximos nas próximas semanas, para além do Covid, e vou passar ao Alexandre Lourenço para fazer o encerramento deste webinar à hora exata das 17h30, como temos sido certos. Se há alguma coisa que estes webinars e as ferramentas informáticas nos obrigam é não termos tempos considerados de médicos, mas sim tempos considerados de engenheiros. Alexandre. Vimos os tempos máximos de webinars garantidos, não é? Mas, para já, a partir de agradecer a todos. Eu também foi muito, pelo menos permitiu-me aprender bastante, aliás, como é hábito nestes webinars, é que efetivamente podemos trabalhar em conjunto e ter cada vez melhores resultados. Eu tomei nota aqui de várias matérias que foram apresentadas e claramente mostram que é preciso trabalharmos mais em parceria. A mim parece-me, apesar das respostas que nos apareceram aqui, mas também em linha até com o que foi apresentado pelos oradores, que é essencial nós repensarmos o modelo de governação do Serviço Nacional de Saúde. Eu concordo inteiramente com o Capote, e não é por nos conhecermos há mais de 20 anos, que realmente há aqui um trabalho grande de descentralização e da capacidade dos hospitais responderem de forma autónoma às suas realidades locais.
Não é possível mantermos ou acharmos que resolvemos o problema, por exemplo, agora da retoma da atividade, por emitir um despacho a dizer que reagendem cirurgias. Não é assim que se faz, não é assim que será possível, certamente, aumentarmos a atividade. Até porque existe uma série de constrangimentos que decorrem de antes de sabermos sequer que existia uma pandemia da Covid. E esses constrangimentos, na prática, só ficaram agravados a partir da Covid-19, quer em termos de instalações. Eu dou nota que alguns hospitais continuam a utilizar as suas unidades de cirurgia de ambulatório para internar doentes Covid. Ou seja, ainda não há uma estratégia, por exemplo, de libertar essas estruturas para que esses doentes, por exemplo, sejam concentrados em outros hospitais. Não fará sentido que alguns hospitais estejam 1, 2, 3 doentes e isso esteja a inibir completamente a sua atividade cirúrgica. Isso é perfeitamente evidente. Nós podemos ter problemas graves na questão dos equipamentos, nomeadamente não só nos equipamentos dos blocos operatórios, mas também nos meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Se falarmos aqui que não inscrevemos doentes para a lista cirúrgica, mas evidentemente se nós tivermos estes doentes todos agora a aparecerem nas consultas externas, nós não teremos meios de imagiologia, de gastroenterologia para diagnosticar estes doentes. Não temos capacidade atual, é preciso mais equipamentos e melhoria dos equipamentos existentes, porque esse claramente continua a ser uma pecha do Serviço Nacional de Saúde e dos recursos humanos. Eu creio que aqui, eu não iria tão longe como o Dr. Gil Gonçalves, desculpem, de ter um administrativo para cada médico, mas claramente nós temos que focar e reorganizar o trabalho de forma a darmos valor à diferenciação técnica e libertar os médicos de algum trabalho administrativo. Para isso não podemos reduzir os administrativos, não podemos reduzir os assistentes operacionais, aliás, reduzir o que nós chamaríamos os técnicos de serviços de saúde a assistentes operacionais, porque porventura também no meio desta crise percebemos que não são todos os assistentes operacionais que têm capacidade para estar a trabalhar dentro de uma enfermaria e também dentro de um bloco operatório. Teremos de treinar essas pessoas, garantir-lhes também uma carreira, mas por outro lado não é só uma questão de financiamento, permitam-me dizer isto, é uma matéria de relacionamento laboral. Não é possível garantir para o futuro este grau de empenhamento que nós vimos, e concordo inteiramente que tenha existido um grau de grande empenhamento dos profissionais de saúde, sem nós revermos a fórmula como relacionamos do ponto de vista contratual com os profissionais de saúde. É evidente que, como o que falou aqui, nós temos aqui, e o grau de empenho e de compromisso que as pessoas tiveram em não ter que picar o ponto foi elevadíssimo. Mas para isso também é preciso acompanhar essas medidas de empenho com outras formas de relacionamento laboral, que não passam só pela uma vertente salarial, passam de complementar esses salários por matérias de atividade e de qualidade assistencial. Portanto, parece-me que aqui existem grandes sintonias entre a ordem dos médicos, os administradores hospitalares, o que começa a parecer estranho. O Alexandre Valentim Lourenço já está habituado a estes alinhamentos, mas realmente é preciso trabalharmos mais em conjunto, porque é certamente em conjunto que vamos reinventar o Serviço Nacional de Saúde e melhorar o Serviço Nacional de Saúde, porque os portugueses precisam disso e merecem isso. Portanto, vamos continuar com estes debates para além do Covid. Eu quase que chegaria a chamar o SNS e o tempo com a Covid, porque os desafios vão ser bastante maiores para o futuro e agora vamos começar a percebermos disto, essencialmente a partir deste mês, que realmente os nossos desafios vão ser muito superiores ao que enfrentávamos antes desta pandemia, e para isso é preciso trabalhar em conjunto, mas acima de tudo planear e ter uma resposta organizada do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos.